Fala galera do AB, tudo jóia? Meu nome aqui é Aurélio Casale de Moraes, sou professor de processo penal aqui do Fluxo e vamos trabalhar verticalizando os principais pontos aqui que são cobrados no exame da ordem, correto? É necessário, galera, que tenhamos um estudo holístico, de todo o processo penal, mas aprofundando em determinadas situações, em determinados temas. Provas é um tema muito importante, recursos é um tema muito importante, ação penal é um tema muito importante. O tema que eu trouxe hoje para vocês, para inaugurarmos essas aulas aqui no YouTube, para facilitar o seu estudo, é sobre a ação penal. Óbvio que aqui eu também vou mesclar a ação penal com o Instituto de Recurso. Por quê? Porque as provas da OAB e as questões de processo penal, elas misturam os temas. Pode ocorrer de termos uma questão que trate só sobre ação penal, outra apenas sobre recurso. Mas temos questões que mesclam esses institutos. E o meu intuito aqui é facilitar tanto aquele aluno que ama, que adora o processo penal, como aquele que odeia o processo penal, mas que precisa de pontos a fim de passar para a segunda fase. Então nós vamos juntos trabalhar muito bem o processo penal. Então o tema de hoje aqui é ação penal. Tá? Ação penal especificamente naqueles crimes sujeitos à Lei Maria da Penha, onde há uma violência doméstica contra a mulher. E aqui temos uma situação muito importante pelo seguinte, eu começo indagando de vocês. Imagine a seguinte situação, eu estou na rua e ocorre um desenvolvimento no trânsito. Uma mulher que está conduzindo um outro veículo, ela me dá uma fechada e a gente começa a discutir. Eu saio do carro e desfiro um tapa na cara dessa mulher, ou um soco, para não ficar assim vias de fato. Dou um soco na cara dessa mulher. Todo mundo viu, vai ter autoria, tem materialidade, ela fez o exame de corpo de delito. Entretanto, ela não representou contra mim. Ora, neste caso, qual foi o crime? Foi lesão corporal leve. O crime de lesão corporal leve é de ação penal pública condicionada à representação. E a representação é uma condição de procedibilidade. Então, essa mulher ela tem 6 meses a contar do conhecimento da autoria para representar contra aquela pessoa que a agrediu. No meu exemplo, eu. Ela assim não fez. Ora, se assim ela não procedeu, significa dizer que não pode ser instaurado um inquérito policial. Significa dizer também que não teremos uma ação penal. Porque, repito, a representação é uma condição de procedibilidade. Sem ela, o Ministério Público não poderá oferecer a denúncia. Então, caso essa mulher não faça a representação dentro do prazo de 6 meses a contar do conhecimento da autoria, e ela sabe quem sou eu, porque eu agredi ali naquele momento, ela não poderá mais representar e, por conseguinte, o Ministério Público não poderá mais me denunciar, ainda que haja comprovadamente autoria e materialidade. Correto? Correto. Entretanto, aqui temos uma situação bem peculiar, por quê? Se eu agredir uma mulher numa situação de violência doméstica, exemplo, eu agredir a minha mãe, eu agredir a minha esposa, a minha ex-esposa, a minha companheira ou a minha ex-companheira, o crime continuará sendo de lesão corporal leve. Entretanto, há uma mudança na ação penal. Se eu agredir qualquer mulher que não seja parte do meu relacionamento, que não tenhamos aqui a aplicação da Lei Maria da Penha, a ação penal será pública condicionada à representação. Entretanto, havendo situação de violência doméstica que se aplique à Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, a ação penal será pública incondicionada. E isso, meus amigos, se dá em razão da súmula 542 do STJ. Lembre, súmula 542 do STJ, bastante cobrada em prova. Ela diz o seguinte, a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública e incondicionada. Então, vejam bem,
a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher. Então, o ponto-chave aqui é violência doméstica. Então, tem a aplicação da Lei Maria da Penha. A ação é pública incondicionada. Então, neste caso aqui, se eu agrido a minha esposa e o crime é de lesão corporal leve, ela não precisa de representar. Esse é um ponto extremamente importante. Agora, o que já caiu na prova do OAB, professor? Imagina essa situação, mais ou menos assim que foi o caso prático. Eu agrido a minha esposa, no mesmo contexto fático, a minha esposa e a sua amiga. Elas estão aqui em casa, vendo um jogo, eu chego, não gosto daquilo que elas estão fazendo e resolvo agredir a minha esposa. A amiga dela vem intervir e eu também a agrido. Fica caracterizado em ambas lesões leves. E aqui os vizinhos escutaram, chamaram a polícia e tudo mais. Nós fomos conduzidos para a delegacia, a minha esposa, eu fui ouvida, minha esposa foi ouvida e a amiga dela também foi ouvida. A amiga dela não quis representar, falou assim, eu não me meto em briga de marido e mulher. Eu não quero saber, foi lesão leve, eu não quero representar, não quero fazer nada, não quero seguir com nada contra o Aurélio. A minha esposa assim também o fez. Não representou, não quero, amanhã eu faço as pazes com ele e tudo bem. Passa-se um tempo, eu recebo na minha casa uma denúncia, né? Sou citado de que é uma denúncia contra a minha pessoa, pelo crime de lesão corporal leve, contra a minha esposa e contra a amiga da minha esposa. Você, como advogado, como que vai se manifestar quanto a isso? Ora, no primeiro momento, você vai ter que se manifestar para excluir a outra vítima, a amiga da minha esposa, já que ela não representou. Se ela não representou, falta a condição de procedibilidade, portanto, o Ministério Público não poderá me denunciar quanto ao crime de lesão corporal leve praticado contra a amiga da minha esposa. Essa está fora. E quanto à minha esposa não tem jeito, porque a ação penal é pública incondicionada. Então, ainda que a minha esposa ou ex-esposa se manifestasse no sentido contrário à representação, não quero que o Ministério Público processe o meu marido, o meu ex-marido, ainda assim o Ministério Público poderia denunciar, porque a ação penal é pública e incondicionada, ou seja, independe da vontade da vítima. Perfeito? Nesse caso, voltaremos daqui a pouco num ponto do recurso, tá? Isso aqui é da ação penal, condição de procedibilidade. Beleza, professor, eu entendi. Então, professor, hoje, todo e qualquer crime praticado no contexto da Lei Maria da Penha, da violência doméstica, passou a ser de natureza de ação penal pública incondicionada, correto? Não. Esse é o equívoco que o aluno acaba praticando. Só, gente, o delito de lesão corporal leve. Lesão corporal leve. Por quê? Em razão da súmula do STJ, súmula, repito aqui novamente, 542. Tem que anotar ela, tem que prestar muita atenção. Quanto aos outros crimes que nós vamos passar aqui, continua a regra. O que a gente viu nesse caso da violência doméstica é uma exceção. Só no âmbito da violência doméstica, sendo lesão corporal leve, a natureza da ação é pública e incondicionada. Nos outros crimes, não. Então, num crime de ameaça, o crime de ameaça exige representação. Se eu sou ameaçado por alguém, eu tenho que representar. Eu sei quem é essa pessoa, vou representar contra ela, a fim de que possa ter uma verticalização, um aprofundamento na investigação, se assim for necessário, para procurar a materialidade, e até mesmo para, no futuro, o Ministério Público denunciar aquela pessoa pelo crime de ameaça. Então é necessário. Se eu ameaço a minha esposa, cuidado, ou ex-esposa, infelizmente é muito comum no nosso país, ameaça contra esposa, contra ex-esposa, companheira, ex-companheira, ela tem que representar. Nesse caso, ela não se tornou aqui pública e incondicionada, é só lá na lesão corporal leve. Então, se ela não fizer a representação, o Ministério Público não pode denunciar.
Vejam bem, o crime de ameaça, ainda que seja contra a mulher no âmbito da violência doméstica, necessita da representação da vítima. Sem ela, vírgula aqui, condição de procedibilidade, representação, vírgula novamente, o Ministério Público não pode agir. Então não teremos uma denúncia. Então esse é um ponto importante aqui. Numa outra situação também, a Lei Maria da Penha tutela a honra, né, da mulher. Então, se eu pratico um crime contra a honra, seja ele injúria, calúnia, difamação contra minha esposa ou ex-esposa, companheiro ou ex-companheiro, o que ela vai ter que fazer? Procurar um advogado para oferecer uma queixa-crime contra mim. E oferecer uma queixa-crime, respeitando aqui, já aproveitando, né, uma queixa-crime, observando o disposto no artigo 41 e no artigo 44. Tem que ter procuração com poderes especiais, tá? Tem que fazer um breve resumo do que foi essa agressão, do que foi o crime, né, ali na procuração, um breve relato tal qual, como está disposto no artigo 44. Então vejam bem, não é todo o crime que é praticado contra a mulher no âmbito da violência doméstica que agora passou a ser de ação penal pública incondicionada. Não, lesão corporal leve. O resto continua como está, seja nos crimes contra a honra, seja aqui no exemplo do crime de ameaça. Correto? Tem uma outra situação que eu também quero trabalhar com vocês, que é extremamente importante, e aqui é uma questão interdisciplinar. Nós vamos lá no direito penal e trabalhar também com o processo penal ao mesmo tempo. Por quê? Porque cai na prova. Cai na prova aqui de processo penal e o aluno equivoca. Cai seja em ação penal, seja em recurso, tá? Então vamos lá. Como estamos falando de aplicação da Lei Maria da Penha, entre a proteção, né, os direitos lá da mulher, protegidos pela Lei Maria da Penha, tutelados pela Lei Maria da Penha, nós temos a violência patrimonial. Pois bem, então vamos supor que eu furte dinheiro da minha esposa. Vou na bolsa dela, vou lá e pego um dinheiro para tomar minha cervejinha no final de semana. Eu não quero gastar do meu, vou pegar do dela, vou lá, abro a bolsa, pego R$100, R$200, R$500, que seja, a fim de tomar minha cervejinha no final de semana. Então eu estou subtraindo coisa móvel alheia, né, de outrem. Então aqui está caracterizado o crime de furto. O crime houve, o crime de furto. Ou eu enganei a minha esposa praticando um estelionato, não tem problema. Está configurado um crime contra o patrimônio. Veja bem, crime ocorreu, professor. Então, neste caso aí, que eu saiba, professor, o furto é um crime de ação pública incondicionada. Então, se qualquer pessoa, né, você está relatando para a gente aqui na internet, qualquer pessoa for lá na polícia, o delegado pode te investigar quanto a esta conduta? Não. Ele não vai poder me investigar quanto a essa conduta, por quê? Porque aqui, pessoal, nós temos uma situação da figura das escusas absolutórias, previstas lá no artigo 181 do Código Penal. O artigo 181 do Código Penal dispõe que é isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos nesse título. Qual o título? Título dos crimes contra o patrimônio em prejuízo. E aí no inciso 1º do 181, do cônjuge na constância da sociedade conjugal. Então eu sou isento de pena. Significa dizer que o marido que pratica um crime patrimonial sem violência contra a esposa, ele não poderá ser punido, ele é isento de pena. Não vai ter processo. Não vai ser processo, não vai ter processo. Professor, mas esse caso não tem nenhuma exceção? Não, não tem exceção. Não tem exceção. A Lei Maria da Penha não fez essa ressalva. A única exceção aqui, aí você tem que tomar cuidado na hora da prova, é que se eu sou casado com uma mulher maior de 60 anos, né, com 60 anos ou mais, ou seja, uma pessoa idosa, aí não se aplica essa regra. Porque o artigo 183 do Código Penal, ele dispõe sobre o seguinte: não se aplica o disposto nos dois artigos anteriores
se o crime é de roubo ou de extorsão, ou em geral quando haja emprego de grave ameaça ou violência à pessoa. Então, eu agredi a minha esposa para pegar dinheiro, vai ter ação penal, porque eu pratiquei um crime de roubo. Eu extorqui a minha esposa ou minha ex-esposa, ação penal pública incondicionada, regra, tá? 2, a gente já vai falar isso, ao estranho que participa do crime. Então, ao estranho que participa do crime não vai ter esses benefícios da lei. E o 3, se o crime é praticado contra a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Isso foi trazido para cá pelo Estatuto do Idoso. Então, aqui é uma proteção quanto ao idoso. E aí aqui eu faço um parênteses, você que está estudando, principalmente você aluno que não gosta do processo penal, porque quem gosta do processo penal já tem atenção com esses detalhes. Quem não gosta, na prova da OAB a gente deve ficar muito ligado e muito bem ligado, onde? Em datas, em idades, porque é isso que vai fazer a diferença na hora da sua prova. Porque imagine o seguinte, vem uma questão assim, Aurélio, marido da Luciana pratica furtos contra a mesma. Neste caso, eu sou isento de pena, porque minha esposa tem menos de 60 anos. Entretanto, se na questão fala a idade dela, que ela tem 60 anos ou mais, não vai se aplicar essa questão das escusas absolutórias. Isso significa dizer que eu poderei ser processado normalmente. Numa situação de regra, onde o marido pratica crime patrimonial contra a esposa e a esposa tem menos de 60 anos, este marido não poderá ser processado. Correto? Então, cuidado. Qual é a exceção? Se a esposa tiver 60 anos ou mais, porque ela se enquadra no conceito legal de pessoa idosa. E aí nós temos a exceção prevista na lei. Então, estudando aqui a ação penal, não poderá ter ação penal contra esse marido que pratica furto, que pratica estelionato, que pratica apropriação indébita contra a esposa, em razão disso que nós estamos estudando. Correto? Cuidado com isso. Uma situação ainda extremamente importante é o seguinte, tudo com ação penal ligado a recurso. Vejam aonde eu quero chegar e aí para facilitar o estudo de vocês. Vamos supor que eu e meu amigo, né? O meu amigo vai me ajudar a praticar um furto contra a minha esposa. Eu vou ficar conversando com a minha esposa tem a mania de ficar com a bolsa aberta, enquanto eu estou conversando com ela, o meu amigo vai lá e subtrai certa quantia da bolsa da minha esposa. Beleza? Beleza. Minha esposa tem menos de 60 anos. O que vai acontecer? Várias pessoas viram que eu estava enganando a minha esposa para que outro subtraísse determinada quantia. Pois bem, há um inquérito instaurado e, de repente, nós somos surpreendidos, eu sou surpreendido com uma denúncia de crime de furto qualificado. Furto com concurso de pessoas, eu e meu amigo, contra a vítima, minha esposa. Você, como advogado, agora, como trabalharia essa questão? Trabalharia no seguinte sentido, juiz, você tem que excluir do polo passivo, né? O Aurélio não pode ser réu nesta ação penal, porque a ele se aplica o artigo 181 do Código Penal. Se o cônjuge pratica crime patrimonial sem violência contra o cônjuge ou contra o outro cônjuge, ele é isento de pena, então não pode ser processado. Eu seria retirado ali do polo passivo. Aí o meu amigo vai querer também. Opa, eu também quero. Porque eu estava ajudando o Aurélio a subtrair determinada quantia da bolsa da esposa dele. Não, senhor. Nesse caso, meu amigo poderá ser processado por furto. Por quê? Porque o próprio artigo 183 dispõe que não se aplica a questão da escusa absolutória ou relativa ao estranho que participa do crime. Então, ele poderá ser processado normalmente pelo crime de furto e o cônjuge não. Correto? Esse cônjuge aqui, seja homem furtando da mulher, seja mulher furtando do homem. Qualquer um estranho que ajuda um dos cônjuges a praticar o crime patrimonial poderá ser processado, enquanto que os cônjuges não poderão ser processados. Correto? Beleza? Nesse ponto. Uma outra situação para a gente fechar aqui
esse tema de hoje é quanto ao recurso. No artigo 580, e vai dispor sobre essas situações também, o artigo 580 do Código de Processo Penal, ele dispõe o seguinte: no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará os outros. Então, repetindo, no caso de concurso de agentes, concurso de pessoas, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, vírgula, aproveitará os outros. Então, aproveitando essa temática que nós estamos trabalhando hoje, voltemos no meu exemplo. Eu furtei junto com meu amigo a minha esposa. Neste caso aqui, o advogado pediu a exclusão, não, o juiz não quer saber, o juiz foi lá e condenou, recebeu a denúncia e me condenou por crime de furto, junto com meu amigo. E aí o que acontece? Eu recorro para o tribunal. Tribunal, eu não poderia ser condenado. Aliás, eu não poderia sequer ser processado, porque eu estou isento de pena. O tribunal dá provimento ao meu pedido, porque eu não poderia, de fato e de direito, ser processado por este crime. Só eu que recorri, o meu amigo não recorreu. E aí deu provimento ao meu recurso. Aí o meu amigo, também querendo se beneficiar, indaga. Ora, esse benefício que foi para o Aurélio, o provimento para o Aurélio, deve se estender para mim, já que eu pratiquei o crime junto com ele. Também não, porque aqui se refere a tão somente caráter pessoal, tão somente a minha pessoa. Eu que era o cônjuge, né? Eu que era casado, eu que subtraí da minha esposa. Ele é o terceiro. Ele não tem esse benefício previsto na lei. Então vocês têm que ficar e tomar muito cuidado com isso. Beleza, pessoal? Hoje foi nossa primeira aula, nós vamos trabalhar assim sempre com essa questão interdisciplinar. Fomos lá no penal e trabalhar o processo penal de maneira holística. Porque, repito, temos questões que tratam somente sobre um tema, mas temos questões que misturam. E aqui é uma. Misturou com a ação penal, misturou com direito penal e misturou com recurso. Nós vamos gabaritar processo penal. Contem comigo. Até a próxima. Um beijo no coração de vocês.